Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre este best-seller, o livro O Monge Executivo de James C. Hunter. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2004 pela editora Sextante, uma editora do Rio de Janeiro, inclusive tem obras muito boas lá. E nos Estados Unidos foi lançado em 98. Nos Estados Unidos, pessoal, este livro vendeu apenas 200 mil cópias. Na realidade não é apenas, 200 mil cópias é um marco importante. Porém no Brasil ele vendeu mais de 3 milhões de cópias, de exemplares. Na minha opinião, acredito porque é um livro muito envolvedor, apesar de não ser um livro extenso, e ele conta uma narrativa, uma história. O brasileiro gosta de novela, gosta de citação e você aprende se divertindo. Na minha opinião é fantástico. Quando eu fui apresentado ele, mudou a minha maneira de pensar e realmente a maneira de agir, os meus comportamentos. Foi uma das principais obras do início da minha carreira que fez a diferença. Inclusive, eu quero agradecer ao meu líder, gratidão, que me apresentou este livro. Hoje ele é o líder de uma grande empresa do varejo brasileiro, é uma pessoa assim fantástica. Graças a ele também que me apresentou esse livro, eu consegui e estou conseguindo me desenvolver. Muito obrigado, Leandro. Então vamos falar, quero falar um pouquinho, dar alguns insights importantes deste livro, de maneira objetiva e sucinta, que você possa, de repente, que possa te ajudar a colocar em prática e exercer a liderança servidora. No Brasil o nome do livro é Monge Executivo. Em inglês é The Servant, o servidor, aquele que serve. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. No sumário nós temos aqui 7 capítulos, eu vou falar rapidamente de 6, e ele fala muito sobre liderança servidora. O que é liderança servidora? É você servir o seu colaborador, e ele está direto com o seu cliente, ele vai servir o seu cliente. Já a gente fala mais sobre isso. Liderança humanizada, que faz muita diferença nos dias de hoje. Não é aquela liderança robotizada, autocrática, é liderança humanizada, porque nós trabalhamos com pessoas. O capítulo 1, ele fala de definições. As definições: estar no poder é como ser uma dama. Se estiver que lembrar as pessoas que você é, então você não é. Essa é uma citação de Margaret Thatcher. Tem uma frase do Abraham Lincoln muito famosa, que eu gosto de trabalhar, que fala assim: poder, se quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Vale a reflexão também. Eu separei e demarquei algumas citações que eu quero passar para vocês, para a gente ser bem objetivo. O livro ele não é muito grande. Se você quiser ler, eu recomendo muito. Ele tem 127 páginas, você lê rapidamente. Eu fiquei... a primeira vez que eu li várias vezes, fiz trabalho em cima. A primeira vez que eu li, eu demorei 2 dias, porque eu queria saber, eu queria correr atrás, e realmente foi uma história que chama muita atenção e é muito legal. Eu quero trazer agora a principal definição do livro, uma das principais, que é a definição de liderança. É uma das definições que eu sigo. Para mim, a liderança, o líder bom é aquele que entrega resultado com as pessoas, porque as pessoas são o que há de mais importante na organização. Essa é a minha crença. O livro ele traz uma definição de liderança muito legal. O que o livro traz? Que é a habilidade, ou seja, é habilidade, não é dom de Deus, é habilidade que pode ser adquirida, desenvolvida, ok? Daí, habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente. Se você for procurar a definição de entusiasmo, é aquele que tem Deus dentro de você, entusiasticamente rumo ao objetivo, meta, resultado, um objetivo identificado para o bem comum, ou seja, bom para as duas partes. Para ser bom para a empresa, não precisa não necessariamente ser ruim para o colaborador, dá para ser bom para os dois lados, tem como ser bom para os dois lados. Então essa é uma definição que o livro traz, muito rica. Mais para frente um pouquinho, eu demarquei aqui também em verde, Max Weber foi um dos pais da sociologia. Lembra do Max Weber? Junto com Karl Marx, ele foi um dos pais da sociologia no mundo, e ele tem uma definição de poder e autoridade. Então a liderança ela pode ser estabelecida, segundo o livro traz para você, e o Max Weber fala, o James Hunter traz essa citação, que ele pode ser estabelecido através do poder ou da autoridade.
O que é o poder? O poder, a definição de Max Weber, poder é faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Pelo poder. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça aquilo ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso e castigaremos você. Em palavras simples, faça isso, se não. A autoridade é um pouco diferente. A autoridade é a habilidade. Todas as vezes que o autor fala habilidade, que você vê habilidade pode ser adquirida, pode ser estudada, pode ser aprendida. Não é dom de Deus. O cara nasceu para falar, o cara nasceu para isso. Não, todas as vezes que você ouvir habilidade, pense isso. Habilidade pode ser adquirida ou pode ser desenvolvida. Então, a definição de autoridade, segundo Max Weber, eu sigo, gosto muito também, é a habilidade de levar as pessoas de fazer de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Autoridade é levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizesse. Vou fazer porque você pediu, porque Bill pediu. Eu atravessaria as paredes por Bill, ou vou fazer isso porque mamãe me pediu. Mamãe é uma pessoa que estabelece autoridade muito. E notem que poder é definido como uma faculdade, ou seja, não tem por onde você correr muito, você tem que fazer. Ou seja, aquele líder que gera medo é um líder que está necessariamente usando o poder, levando em consideração que às vezes você tem que usar o poder, mas na maioria das vezes dá para usar a autoridade. E notem que o poder é definido por uma faculdade, enquanto a autoridade é definida por uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças de até 2 anos são mestres em dar ordens para os seus pais. Isso é um fato, tá, gente? O meu filho Davi, ele é campeão agora, menos que ele já tem 3 anos, mas ele ainda faz muito isso. Ele usa muito poder comigo. Por quê? Então ele pede alguma coisa e eu falo não. O que ele faz? Começa a chorar, ele começa a ratear. E quando a gente mora num prédio também, aí eu já fico desesperado, porque ele está fazendo barulho e eu tenho que às vezes ceder. Então, ou seja, ele está usando o poder contra mim. Não dá para eu argumentar com ele, igual às vezes não dá para a gente argumentar com o nosso chefe. Ele vai usar o poder que ele tem, e até aí não tem nada de errado. Outro modo de diferenciar o poder e a autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido, olha que interessante, e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdam dinheiro ou poder. Isso nunca acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é e como pessoa, e seu caráter, a influência que estabelece sobre as outras pessoas. Então é isso. O poder ele pode ser dado, herdado, já a autoridade não, tem a ver com o caráter. Por isso que aquela frase do Abraham Lincoln é muito forte: quer conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder a ela. As principais características de um líder que lidera pela autoridade, destaquei aqui também: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte. Uma diferença muito importante na liderança. Enfim, o líder tem que ouvir com o intuito de compreender e não de responder. Na maioria das vezes a gente, e eu estou cada vez mais aplicando isso e estou colhendo resultados muito interessantes, porque realmente a gente tem que entender o que o colaborador está falando e não já responder. Às vezes o cara quer falar algo, mas eu não estou interessado, eu estou focado já em outra coisa. Às vezes eu não estou no momento presente, eu já estou pensando lá na frente. Então faz muito sentido isso para mim. Conquistar as confianças das pessoas, tratar as pessoas com respeito, encorajar as pessoas, atitude positiva e entusiástica e gostar das pessoas. Isso é uma característica do líder que usa muito a autoridade. Quero falar também no capítulo 2, o livro trata de paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Então é um paradigma, ou seja, uma crença que tinha-se muito e hoje vem mudando mais. Para vencer essa crença, a gente tem que ter alguma coisa, liberar crenças, liberar pensamentos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso também. Vou tomar uma aguinha. Não sei se você sabe, mas o seu corpo
é mais de 75%. O seu corpo, meu corpo é mais de 75% de água. O planeta que eu e você vive são 2/3 de água, então não tinha que ser planeta Terra, tinha que ser planeta água, né? E o cérebro humano também é composto de 85% de água, então todas as vezes que você não toma água, o seu cérebro fica mais lento. Uma das principais dicas de produtividade é simplesmente tomar água periodicamente. Isso faz o seu cérebro funcionar melhor, é igual como um motor de um carro, não precisa do óleo para lubrificar, o corpo humano precisa da água para lubrificar. E é fantástico quando você coloca em prática isso com disciplina. Então vamos falar um pouquinho de velho paradigma, ou seja, como que as pessoas pensavam no passado. Invencibilidade dos Estados Unidos. Hoje, concorrência global. Hoje, os Estados Unidos sim é a principal economia, por enquanto. A China está logo ali, a previsão dos especialistas é que logo, até 2030, a China passa tranquilamente. E não só a China, mas tem outras economias crescentes, que é chamado de economias emergentes e tudo mais. Essa crise do coronavírus acabou atrapalhando um pouco, mas se Deus quiser vamos retomar isso. Administração centralizada, eu sofria muito com isso, eu tinha muita dificuldade de descentralizar, eu centralizava muito em mim. A partir do momento que eu entendi que eu não vou conseguir resolver todas as coisas, eu não consigo fazer todas as coisas, então eu tenho que descentralizar. Isso realmente faz a diferença. Aquele líder que pensa assim, através de desenvolver, não é só empoderar, é desenvolver e acompanhar as pessoas, eles conseguem ter resultados importantes. É só olhar os exemplos que nós temos aí no Brasil, no mundo. Então hoje é a administração descentralizada. Antigamente se falava-se muito do Japão com produtos de má qualidade. Hoje o Japão é produtos de boa qualidade. Antigamente falava de gerenciamento, hoje fala de liderança. Gerenciamento, pessoal, até o monge executivo, o líder servidor, trata assim, gerenciamento, você gerencia a sua agenda, você gerencia o seu tempo, você gerencia as suas rotinas, pessoas você lidera. É diferente. Gerenciamento, você gerencia a sua agenda, pessoas você lidera. Antigamente um velho paradigma, eu penso, hoje causa e efeito, ou seja, se eu fizer aquilo, que efeito que eu vou ter. Apego ao modelo, hoje a melhoria é contínua. Lucro a curto prazo, é um paradigma antigo, todo mundo pensava só a curto prazo. Hoje é lucro a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, é um pouco diferente. O velho paradigma falava de trabalho, hoje o novo paradigma fala de sociedade, sócios. O velho paradigma, evitar temer as mudanças. Vai acontecer alguma diferença, alguma coisa vai acontecer. Nossa, e agora? O novo paradigma fala de uma mudança constante, então sempre está acontecendo, sempre vem uma inovação, sempre vem alguma coisa. Tem até uma frase que muitos falam, eu não sei qual é a fonte certinha, uns falam que é Darwin, que fala que assim, não é o mais forte, nem o maior, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que é capaz de se adaptar às mudanças que acontecem no seu ambiente, no seu habitat, enfim, onde você está. Antigamente falava estar razoável, hoje a cobrança cada vez mais em cima de defeito zero. Isso é um paradigma novo. O velho paradigma, o livro traz aqui uma pirâmide, dá para ver aqui? Uma pirâmide do velho paradigma em comparação ao exército. Então, por exemplo, lá você tinha lá o general lá em cima, depois você tem os coronéis, depois você tem os capitães e tenentes, depois você tem os sargentos, depois você tem os empregados, no caso dos soldados, né? Soldados, no caso do exército, e depois você tem o inimigo. Hoje, o paradigma novo, vamos trazer isso para uma empresa, né, no mundo corporativo. Então, você tem lá em cima o presidente, que é o topo da pirâmide, ou seja, que é o cargo mais importante da organização. Depois você tem o vice-presidente, depois você tem os gerentes intermediários, os supervisores, os empregados, os associados e o cliente. Só que esse é o antigo paradigma. O novo paradigma, que não é tão novo assim, só que muitas empresas e pessoas não pensam dessa maneira, é você virar a pirâmide ao contrário. Vira a pirâmide ao contrário. Por quê? Novo paradigma é tudo focado no cliente, esse cara. Depois, mais próximo do cliente, quem que está? São os empregados, são os colaboradores, depois os supervisores, depois os gerentes intermediários, depois os vice-presidentes e depois o presidente. Ou seja, eu tenho que satisfazer as necessidades primeiro do cliente, depois dos colaboradores que estão mais próximos do cliente, é ele que vai trazer o resultado,
depois dos supervisores, depois dos gerentes intermediários, depois do vice-presidente e depois do presidente. Não é o presidente primeiro, clientes primeiro e colaboradores primeiro. As empresas que pensam dessa maneira, você consegue resultados fantásticos. É só estudar isso, ver o Magazine Luiza como cresceu, como vem evoluindo, ver a Apple, ver o Google. Não são só empresas de tecnologia, são empresas que pensam dessa maneira. É só você olhar para o mercado. O capítulo 3, pessoal, fala de modelos. É importante ter modelos. Nessa questão de modelos, o livro não traz, mas eu prefiro falar, eu quero falar de uma técnica de PNL. Se você nunca ouviu falar em PNL, procura no YouTube, procura na internet, que é a programação neurolinguística, que é algo fantástico, são estratégias, enfim, mas procura aí, se você quer uma definição. Eu vou falar um pouquinho só de uma técnica que chama modelagem humana, que é fantástico. O livro fala de você ter modelos. Eu vou falar da PNL, que é a técnica de modelagem humana. Então aqui tem a citação de Jesus Cristo: quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Então o que é modelagem humana? Modelagem humana é você ter referências de quem você quer modelar. Modelar não é copiar, não é dar um Ctrl+C e Ctrl+V, é pegar algumas características interessantes da sua personalidade, que a pessoa tem, porque a gente aprende por história, a gente aprende por imitações. O nosso cérebro é muito mais fácil. Até meu amigo Queiroga, ó, gratidão, ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul em neurociências e estuda comportamento, tem academia de líderes top. Depois, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou compartilhar o link do Instagram, enfim, os dados do Queiroga aqui embaixo também. E ele também trabalha muito isso. Então, assim, modelagem humana é você ter referência. O nosso cérebro aprende por história. Lembra lá no prézinho, quando a professora falava assim: olha, tem uma maçã, acho que já é a primeira série, né? Eu tenho uma maçã, junto com uma maçã tem a Maria, junto com outra maçã tem o João. Quantas maçãs tem o total? Aí a criança fala assim: é 3. Então é através de histórias. Então, quando a gente cresce, não tem que inventar roda. Inclusive, eu vou falar de uma pessoa que eu admiro, que não inventa roda, e por isso que ele está onde está. Ter referências. Qual que são algumas referências de líderes que eu sigo, que eu gosto muito? Um grande líder para mim, Jesus Cristo como ser humano, Abílio Diniz, Tony Robbins, Papa Francisco, que é o Papa Jorge. Como é Jorge, vou puxar a sardinha para o meu lado. Ele é um Papa argentino, o nome dele verdadeiro é Jorge Bertoglio, torcedor do São Lourenço, inclusive. O Jorge Paulo Lemann, Silvio Santos, Luísa Trajano Helena, que são pessoas que me influenciam muito. Eu procuro estudar essas pessoas, características que essas pessoas têm, que posso agregar na minha personalidade, que pode me fazer um ser humano melhor, e ter clareza que eu não sou nenhum desses caras. Onde já se viu, não dá para comparar. Mas por que eu não posso ter uma habilidade parecida com o Abílio? Por que eu não posso ter energia parecida com o Tony Robbins? Por que eu não posso ter a simplicidade e humildade que o Papa Francisco, que o Papa Jorge tem? Por quê? Por que eu não posso ter uma habilidade de comunicação igual o Silvio Santos tem? Por quê? Lógico, tudo no seu nível, tudo no seu nível de experiência, tudo no seu nível de clareza, que você não é essas pessoas, só que tem habilidades que essa pessoa que eu gostaria de desenvolver. Mas aí está o grande lance: o que eu estou fazendo para desenvolver essas habilidades? Às vezes eu não estou fazendo nada, e aí como é que eu vou se desenvolver? Às vezes a gente só reclama. Mas enfim, vamos lá. Eu anotei aqui algumas habilidades dessas pessoas que me influencia e que me inspira muito a me desenvolver. Então, por exemplo, Jesus Cristo, na forma humana, ele tinha boa oratória, boa influência, senso de justiça, e ele não dava o peixe. Ele fazia o que eu estou fazendo aqui através de gravar esse vídeo, poder treinar, capacitar, desenvolver as pessoas rumo ao objetivo, que o objetivo é para o bem comum, bom para as duas partes. Tony Robbins. O Tony Robbins, se vocês não conhecem, Tony Robbins, ele é, na minha opinião, na opinião de muitos, é o coach das celebridades, é um desenvolvedor humano fantástico, ele tem uma energia fantástica, já tem mais de 50 anos, quase 60, é um cara de 2 metros de altura, e ele é show de bola, ele é fantástico. Se você quer conhecer mais, estuda aí, procura na internet. Então, assim, processo igual felicidade, clareza de valores, boa oratória, energia diferenciada, são alguns aspectos do Tony Robbins que eu gosto de trazer para minha personalidade. E você não está imitando ele, você está trazendo características e adaptando a sua personalidade dentro do seu modo de agir, dentro do seu momento
Abílio Diniz, se você não conhece o Abílio Diniz, ele é, na minha opinião, o profissional do varejo brasileiro, o melhor profissional do varejo brasileiro global, né? Um dos melhores, fantástico. Então, se eu puder modelar algumas habilidades que ele tem, realmente é fantástico. Quais são essas habilidades que me inspira muito? Fidelidade aos valores, é um cara que tem valores claros, definidos, ele ensina isso muito, é um cara que não precisa mais de dinheiro, mas ele gosta, ele dá aula, ele é professor, me inspira muito. Inclusive, meu sonho, Abílio, o meu sonho um dia é te conhecer, tenho muito desejo, não só o Abílio como as outras pessoas, mas eu vou falar depois no final também, mas Abílio é um cara que me inspira muito, eu gosto por demais do Abílio, então gratidão por tudo que você faz, pela sua história de vida, Abílio, muito obrigado. Então ele tem ambição e autoconfiança. Pessoal, aqui no Brasil, muitas pessoas têm muito preconceito, por quê? Porque não sabem a definição de ambição, confunde ambição com egoísmo. Egoísmo, eu quero só para mim, eu quero tudo para mim. Ambição, eu quero para mim, eu quero sempre mais e melhor para mim, mas eu não quero só para mim, eu quero para todos. É diferente isso, só que muitas pessoas não têm clareza disso, e o Tony Robbins fala muito claro isso. Clareza é poder, e poder e conhecimento não é poder, conhecimento é potencial, mas clareza é poder. Você precisa ter clareza das coisas. Então muita gente fala assim, essa Abílio Diniz é delicioso, até porque ele é polêmico. Tem um livro da Cristiane Correia, fantástica, top também, que fala Abílio, polêmico, ambicioso, determinado. Muito top também, indicação que eu faço para vocês. É um cara humilde, extremamente humilde, bilionário. Ele fundou o Pão de Açúcar, começou, enfim, um cara fantástico, mas extremamente humilde. Tem propósito claro, ou seja, sabe o que quer. Mesmo quando a vida derruba, ele consegue levantar através do foco na solução. Ele tem habilidade de solucionar problemas. A história dele mostra isso. Resiliência e superação. Me identifico muito porque eu também passei um trauma muito forte de quase morte. Ele também vivenciou essa quase morte. Ele foi sequestrado, acho que no início da década de 90 ali. Então ele passou uma situação muito complicada, e a fé dele, que é algo que eu tenho também isso como um dos meus principais valores, fez ele não desistir. Ele se reinventou, e ele vive se reinventando desde quando ele saiu do GPA, foi para o Carrefour, Brasil Foods, enfim, fantástico a Abílio, né? Eu vou ficar falando do Abílio até amanhã aqui. Então, assim, e outra característica dele é não inventar roda. Gente, se já deu certo, por que eu não vou vou copiar? Não é copiar, é modelar. Não é um Ctrl+C e Ctrl+V, é pegar algumas características que já deu certo no passado e aplicar no seu negócio. Aplicar isso, dá para fazer um PNL, é isso. O que ele fez muito inteligentemente? Lá no início do Pão de Açúcar, quando ele começou lá com seu pai, ele ia lá na França, no Carrefour, pegava as ideias e aplicava no Brasil, pegava as ideias e aplicava no Brasil, pegava as ideias e aplicava no Brasil. Ele trouxe conceitos novos, são inovações, porque quando você tira uma referência e aplica no seu ramo, do seu jeito, é uma inovação para aquele momento. E isso o Abílio fez, e fez muito bem. Isso me inspira muito. Outra inspiração que eu tenho, o Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele é um dos homens mais ricos do Brasil, assim como o Abílio é um dos bilionários brasileiros. Ele é dono sócios, né? Tem ele, o Marcel Telles, o Beto Sicupira. Também é um livro que eu vou recomendar da Cristiane Correia, Sonho Grande, top. E o Jorge Paulo Lemann, além de ser Jorge, né? Que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, ele fala sempre assim: olho nos custos, simplicidade é o segredo, ambição e autocontrole. Então, uma característica parecida com o do Abílio. Foco no resultado é das competências, dos valores que eu chamo de valores do profissionais de alta performance, que eu gosto de trabalhar também muito isso. Honestidade e ética. E de novo, Jorge Paulo Lemann fala: não ter vergonha de copiar, não ter vergonha de dar o Ctrl+C e Ctrl+V quando precisa e adaptar para o seu negócio. É modelar, não é Ctrl+C e Ctrl+V literalmente. Papa Francisco é outra referência que me inspira muito como líder, através o Papa Jorge, né? Através da sua simpatia, através do ser modesto, ser humilde, conciliador, acessível. Eu acredito que o líder ser acessível é importante, porque lembra quando a gente falou do novo paradigma? Se o meu cliente é o primeiro lá do novo paradigma, eu tenho que ser acessível para o meu cliente. O segundo qual que é? Os meus colaboradores.
por que eu vou dar mais atenção? Lógico, cada caso é um caso, tá, gente? Mas por que necessariamente quando eu tenho meu cliente, tenho meus colaboradores, às vezes eu dou mais atenção para o meu presidente que está lá embaixo, em vez de dar atenção para o meu cliente, satisfazer as necessidades dos meus clientes e dos meus colaboradores? Reflita, esse é novo paradigma. A habilidade que ele tem de se comunicar de maneira clara, facilmente compreensível com o seu interlocutor, com a pessoa que ele está conversando, ele fala de maneira clara, sem frescura, com objetivo também no foco na solução. Isso são características que me inspiram muito no Papa Francisco. Outra pessoa que me inspira por demais, Silvio Santos. Silvio Santos tem uma história de vida fantástica, que assim, é totalmente inspirador. Ele foi sequestrado na própria casa, ele teve habilidade de comunicação tão forte que ele negociava com o sequestrador. É fantástico. Silvio Santos não é um cara que nasceu num berço rico, que estudou, que se formou, que foi preparado, um cara que batalhou muito com a vida e hoje é uma grande referência. Por quê? Pela sua perseverança. Ele é muito bom em marketing e venda, ele tem foco e visão, ele se reinventa. Quando faliu lá o Pan-Americano, ele já reinventou. O Baú também já não deu muito certo, já criou a Jequiti. Ele é fantástico. Iniciativa, disposição de escorrer certos riscos, planejamento, um cara que se planeja, qualidade na execução, e o time dele consegue executar muito bem. Então também tenho um sonho de conhecer todas essas pessoas, referências que me influenciam muito. E por último eu coloquei como referência aqui, porque é uma pessoa que me inspira por demais, é a única mulher que eu coloquei aqui dentre as minhas referências, mas é uma pessoa fantástica pela sua humildade, pela sua determinação, por tantas coisas, que é Luiza Trajano Helena. Se você for analisar o tanto que a empresa dela cresce, tanto que evolui, o filho dela também fantástico. Tem amigos que trabalham no Magazine Luiza que me contam também como que é esse ambiente por dentro, é fantástico. Então o que ela tem de diferencial que me inspira muito? Bom relacionamento, boa comunicação. Tá vendo como essas pessoas que me inspiram de sucesso, elas têm muitas características em comuns? Inteligência física. O que é inteligência física? Você cuidar do seu corpo. Inteligência emocional. O que na inteligência emocional? Daniel Goleman fala que inteligência emocional é a habilidade de você saber que você não sabe de todas as coisas, isso é ter clareza, e que você não controla o outro, mas você controla você, e como você vai reagir ao evento que vai acontecer com você. Valorização das pessoas, não reclamar das dificuldades, não negociar valores, são características que a Luiza Trajano Helena traz, que me inspira muito. Então eu gostaria muito, meu sonho seria conhecer essas pessoas, né? Jesus Cristo é uma pessoa que está comigo, eu acredito que está com todos os cristãos, aquele que tem Jesus Cristo no coração, mas o resto, todos estão vivos, desde o Tony Robbins, Abel Judiz, Jorge Paulo Lemann, Papa Jorge, Papa Francisco, Silvio Santos, Luiza Trajano Helena. Então, como o Walt Disney fala que sonhar, se você pode sonhar, você pode realizar. Então eu sonho um dia sim conhecê-los e quem sabe dar um abraço, quem sabe conversar e aprender ainda um pouco mais com esses caras, porque eles são fera por demais. Mas se você está assistindo até aqui, é porque você se interessou neste modelo de liderança, se interessou pelo livro, e com certeza você já é um vitorioso. Com certeza você já está focado no seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, quer algo mais, quer sair da mediocridade. Mediocridade é algo que me incomoda muito. Mediocridade não é nenhum palavrão. Mediocridade, se você for pesquisar a definição, mediocridade quer dizer média. Eu podendo tirar nota 8, nota 10 na prova, eu me contentava com 5. Por que eu não acordava de manhã e estudava para tirar uns 8, 9, 10? Porque eu estava querendo 5. E quando a gente pede o 5, nosso cérebro entende o 5. Então o 5 tá bom. Mas por que eu não posso ter o 7, o 8, o 9, o 10? Isso é sair da média. Vamos falar um pouquinho aqui. Vontade. Intenções menos ações é igual a nada. Intenções mais ação é igual a vontade. Intenções mais ações é igual a vontade. Mas só quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções. E porque nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, um modelo para liderar com autoridade. Olha só que interessante. Isso daqui aqui, ó. Então, ou seja, é uma pirâmide que foi colocada liderança em cima para você liderar por liderança, um líder de autoridade.
Então, liderança, depois vem autoridade, serviço, a liderança baseada em serviço, amor, depois a gente vai falar mais de amor daqui a pouco no próximo capítulo, e vontade. Lembrando que vontade é o que? É intenção mais ação. Não adianta eu tenho vontade aqui, mas eu não coloco em prática, não é resultado, não dá resultado. Então, intenção menos ação é igual a nada, intenção mais ação é igual a resultado. Agora, nesse próximo capítulo, capítulo 4, eu quero falar um pouquinho de verbo, amor. Jorge, o que isso tem a ver? O livro traz, no início, lá em 2004, quando eu conheci o livro lá em 2005, 2006, quando o Leandro me apresentou. Inclusive, fiquei com o livro dele um bom tempo. Eu falava, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver isso. E depois foi cada vez mais fazendo sentido para mim. O verbo. Amar é um verbo. Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é leal, o amor é o trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Essa é uma das forças de qualquer organização. Essa é a citação de Vince Lombardi, é o amor ágape, amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma lição de definição de amor ágape, que ilustra o que estamos dizendo. Esta passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Roosevelt, que são ex-presidentes dos Estados Unidos. É sempre lida nos casamentos cristãos. É uma epístola aos Coríntios que fala das características do amor. E no capítulo 13 de Coríntios, em essência, que o amor é paciente, bom, não se gaba, nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo para si, não condena por causa de um erro cometido com maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo, o amor nunca falha. Amor ágape e liderança são sinônimos interessantes, muito interessante isso. Quer ver só? No Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade e serviços. Talvez defina melhor a ágape do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Então, olha só, o autor ele fez uma correlação de autoridade e liderança com amor ágape. Então, características de autoridade e liderança: honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gosta de pessoas. Amor ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Viu que são similares? Paciência. O que é a paciência? É mostrar autocontrole. Às vezes não é fácil. Segundo Daniel Goleman, de novo, que é o pai da inteligência emocional, um PhD formado em Harvard, enfim, fantástico, né? Inclusive o amigo Queiroga também trabalha isso. É habilidade, como eu expliquei. Então, 5 características que você trabalha, a inteligência emocional é definida por 5 características, segundo o Goleman. E o autocontrole é uma delas, que é as 5 habilidades: controle emocional, o autocontrole emocional, automotivação, reconhecimento das emoções nas outras pessoas e relacionamentos interpessoais. Mas não é disso que eu vou falar. Eu só quis fazer uma comparação porque a paciência tem a ver com o autocontrole, que tem a ver com a inteligência emocional. Uma coisa leva a outra, tá vendo? E a inteligência emocional é uma habilidade que muitos pesquisadores, estudiosos falam que é a habilidade do futuro, mas na realidade não é do futuro, é uma habilidade do presente, que se a gente não desenvolver, a gente vai ficar para trás. Lembrando que apenas 15% da população mundial tem inteligência emocional desenvolvida, 85% não tem inteligência emocional desenvolvida. Isso é um fato, é só você olhar. Então, assim, qual que é o sinônimo que o autor fez? Paciência, mostrar autocontrole, que é a inteligência emocional. Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. Humildade, ser autêntico, sem pretensão de orgulho e arrogância. Uma outra definição de humildade que eu gosto por demais, é assim, é ter clareza que eu não sei de tudo. E eu não sei de tudo e nunca vou saber. Isso é claro, absoluto, eu tenho certeza absoluta. Mas eu tenho clareza também que eu não sou um total ignorante, que eu posso ajudar muitas pessoas com
se a pessoa quiser, lógico, né, com troca de informações, e eu também posso aprender com muitas pessoas. Então, se a gente trocar isso, a gente forma um ser humano melhor. Então é isso, só que às vezes por falta de humildade das pessoas, às vezes de uma pessoa ou de outra, não acontece essa troca, às vezes por arrogância, por alguns outros fatores, e aí não acontece a evolução. Respeito, o que é respeito? No amor ágape, tratar os outros como as pessoas importantes, abnegação, satisfazer a necessidade dos outros, perdão, não se ressentir por qualquer coisa, honestidade, ser livre de engano, compromisso, sustentar suas escolhas e resultado, por de lado suas vontades e necessidades, buscar o maior bem para os outros. Ou seja, porque às vezes a gente tem que abnegar as nossas próprias vontades em rumo ao bem maior, porque é o bem comum, é o bem maior. E eu quero terminar aqui, quase terminando, para falar um pouquinho rapidamente do ambiente. O autor fala mais, mas eu vou dar só uma simples resumida. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhe for dado o ambiente adequado, eles o farão. Ele faz uma citação aqui com o parto humano. O feto está num ambiente adequado. Então, se você tiver uma condição favorável, uma boa alimentação da mãe, gestante, né, um exercício físico saudável, você vai criar um ambiente adequado para que a gestação possa acontecer. É a mesma coisa nas organizações, né? Muito falado em clima organizacional. O que é o clima organizacional? É a percepção de ambiente que as pessoas têm, é a percepção de como está, de como que você vê, como que a pessoa sente. Então são várias situações. Isso está ligado literalmente com o engajamento e com a produtividade das pessoas. Um bom clima organizacional é capaz de influenciar positivamente o resultado, sem sombra de dúvida. E o que ajuda a criar um bom clima organizacional? Um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente estrutural ajuda muito. Às vezes a gente não consegue ter um bom ambiente estrutural, mas às vezes a gente consegue e não é feito por, às vezes, falta de vontade, ou falta de querer investir, ou achar que essa área de humanas não é tão importante assim, como sem sombra de dúvida é. Volto a falar, é só olhar as empresas de sucesso. Olhe as empresas de sucesso que você vai ver que na política delas de desenvolvimento humano tem todas essas características que eu estou falando, que o livro traz, que o James Hunter traz neste livro, que é fantástico. Por exemplo, vai de novo lá, Google, Apple, Magazine Luiza, as empresas do Jorge Paulo Lema, as empresas do Abílio Diniz, são todas essas empresas, elas têm essas características desenvolvidas, reconhecimento, enfim, todas elas. Nossa, se você está aqui e está assistindo tudo isso que eu estou falando, você é realmente um vencedor, realmente vai fazer a diferença. Vamos lá, escolhas. Já tem um estudo comprovado que a gente faz mais de 15, 20 mil escolhas, 25 mil escolhas por dia. Tudo que a gente faz, muitas coisas, desde qual é a roupa que eu vou colocar, ou seja, eu tenho que pensar qual é a camisa que eu queria gravar esse vídeo, como que eu iria pentear o cabelo, que horas que eu ia acordar, se eu ia colocar o papelzinho verde, rosa, amarelo. Então são várias escolhas do nosso dia a dia. E qual escolha que nós estamos fazendo? Porque é escolha. Lembra quando eu falei da inteligência emocional? Apenas 15% da população mundial tem inteligência emocional desenvolvida. Qual lado que você escolhe ficar? Dos 85% que não tem ou dos 15% que tem? É escolha. Mas para você escolher, dá trabalho, tem que correr atrás. Não é fácil, tem que montar plano de ação, o que você vai fazer, tem que estudar, tem que buscar referências, tem que buscar exemplos, mas eu falo para você, olha para a história, olha para essas pessoas, olha para isso, dá certo. Não é inventar roda, é fazer a roda girar. Já inventaram a roda. É só fazer a roda girar, igual o Henry Ford fala: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você tá certo. Valeu, pessoal, eu quis passar alguns insights importantes do livro, alguns pensamentos meus, e eu acredito que vale a indicação do livro, mas só o livro por si só ele não vai fazer milagre. O que você tem que fazer é absorver esse conhecimento e colocar em prática, absorver o conhecimento e colocar em prática, porque conhecimento vazio, sem prática,
é nada. Agora, quando você coloca em prática e vê o resultado acontecendo, o resultado financeiro é consequência. Todas as pessoas de sucesso, elas têm um resultado financeiro por consequência. Não é primordial, você não faz por dinheiro, você faz por amor. Isso é realmente fantástico. Bom, então Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui até agora e vamos para cima. Abraço.